Glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo e todo sempre, não é isso? Muitas pessoas já ligadas com a gente aí, acompanhando, e nós estamos aqui. Vamos continuar a nossa série de conferências, de palestras, sobre as 70 semanas de Daniel, né? Eu recebi várias mensagens durante a semana, tá certo? E com certeza, à medida do possível, eu vou estar respondendo a todas. Você pode interagir, pode mandar a mensagem direto para o pastor Vidal, ele passa para mim e a gente tem prazer em responder para você, tá certo? Então, nós vamos continuar sobre as 70 semanas. Na aula passada, nós vimos que as 70 semanas de Daniel, que está descrita lá no livro de Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27, né? Que ela começa justamente no decreto da restauração. Você pode acompanhar no gráfico aí, tem um gráfico aí na sua tela, você pode acompanhar esse gráfico, ele vai ser interessante para você entender com maior detalhe, não é isso? Então esse decreto, ele vai começar com a restauração do templo, que começou a partir do decreto do rei persa, né? A partir do decreto que foi em 5 de março, olha só, 444 a.C., decreto de Artaxerxes, está lá no livro de Neemias, capítulo 12, verso 1, 3, quando encerra-se o cativeiro babilônico, e Artaxerxes, o rei persa, então, manda com que os judeus voltem para Jerusalém. A partir daí, você vai contar 7 semanas, são as primeiras 7 semanas da profecia, tá certo? Que é justamente a reconstrução do templo, tá certo? A partir dessas 7 semanas, você conta mais 62 semanas. Tudo isso está lá na profecia de Daniel. Você conta 62 semanas, tá? Que vai ser a partir do momento da reconstrução do templo, como está aí, até a morte do Messias. Então até aí nós temos 69 semanas. Como eu falei na aula passada, Deus, ele age com o ser humano por meio de dispensações. Então, a antepenúltima dispensação é chamada dispensação da lei, tá certo? Que começou com a saída do povo do Egito até a crucificação de Jesus. Essa é a chamada dispensação da lei. A partir daí, como você pode observar no gráfico, há um intervalo de tempo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Então você vai observar aí no gráfico que há um intervalo de tempo, né? Esse intervalo de tempo, na realidade, é justamente a dispensação da igreja, entendeu? A dispensação da igreja, que vai até o arrebatamento da igreja. Então começa a 70ª semana de Daniel, tá certo? Muito bem, observe bem que nesse intervalo da semana de número 69 para a semana de número 70, alguns acontecimentos vão ser marcados, porque vai acontecer muita coisa. Então você calcula desde a morte de Jesus até os dias de hoje, muitas coisas aconteceram. Agora nós vamos para a Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí e nós vamos ver algumas coisas interessantes que já aconteceram, estão acontecendo nos nossos dias e ainda vão acontecer. Tudo começa no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23. 3 versículos, verso 37, verso 38 e verso 39. É uma profecia de Jesus. Jesus está no templo,
debatendo com os escribas e os fariseus, e antes dele sair do templo, ele faz essa profecia, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha só o que diz aí, o verso de número 38: eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não mais me verão, desde agora até o dia que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus, ele fala justamente isso para todo aquele povo que está lá no templo. Jesus olha e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, né? Quantas vezes eu não quis? Pois olha, dias vão vir, tá? Sobre vocês, e a partir de hoje vocês não vão me ver mais, até o dia que vocês digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Guarde bem essa profecia, porque nós vamos falar sobre ela lá para frente, principalmente o verso 39: bendito é o que vem em nome do Senhor. Muito bem, aí começa então no capítulo 24, você vai lá para 24 de Mateus, verso 1 e 3. Olha, Jesus saía do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, né? Volta lá para Mateus capítulo, coloca o verso 2. Mateus capítulo 24, verso 2. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, né? Os discípulos estão saindo do templo, eles olham para Jesus e dizem assim: olha, você vê esse templo bonito aqui? Aí Jesus olha para eles assim: eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Outra profecia, guarde bem essa profecia, que lá mais para frente nós vamos falar sobre ela. Aí os discípulos ficam intrigados com aquilo e fazem a pergunta para Jesus: dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Olha só, né? Então os discípulos vão questionar Jesus, e a partir daí, gente, Jesus vai começar a falar. O capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, Jesus vai começar a falar sobre coisas, escute só, que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e fatos que vão acontecer ainda. Então, nesses 2 capítulos vão estar condensada esse espaço de tempo entre a tirada do Messias e o arrebatamento da igreja, entendeu? Jesus vai falar justamente sobre isso. Nós teríamos que ter pelo menos mais umas 5 aulas para a gente falar exclusivamente sobre Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Como o nosso tempo não permite, tá? Então nós vamos logo lá para Mateus capítulo 24, verso 36 e 35. Versos 36 até o 39. Diz assim, olha: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Como eu falei para vocês, Mateus 24 e 25, eles falam de profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo, que vão se cumprir ainda. E uma das coisas mais interessantes aqui é que os discípulos, eles questionam Jesus, e Jesus começa a descrever uma série de eventos. Lá no versículo de número 36 do capítulo, e Jesus olha e diz assim, escutem bem, eu vou parafrasear aqui. Como vocês estão me perguntando, eu vou dizer para vocês, nem os anjos, nem o Filho sabe, unicamente o Pai. Mas eu vou deixar algumas pistas para vocês, de quando a minha vinda vai estar próxima, tá certo? É só vocês olharem para os dias de Noé, tá? Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É interessante, gente, é que é como Jesus, quando Jesus diz assim, nem o Pai nem o Filho sabe, mas Jesus, com todo o amor dele, está dizendo assim, mas eu não vou deixar vocês enganados, eu vou dar alguns sinais para vocês, que é para vocês poderem perceber que algumas coisas que aconteceram no dilúvio vão anteceder a vinda do Filho do Homem. E para que a gente entenda isso, nós temos que ir lá para o período pré-diluviano, lá para Gênesis. Vamos ver alguns fatos que aconteceram antes que Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Tá? Vamos ver alguns fatos que aconteceram. Em Gênesis capítulo de número 4, e o verso 22 diz assim, Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta, de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Observa, gente, que fala aqui desse personagem Tubal-Caim. E quem foi Tubal-Caim? Segundo esse texto, foi o maior cientista de toda a época dele. Porque ele conseguiu trabalhar, fabricar todo tipo de ferramenta, de bronze e ferro. Agora você imagina só, naquele tempo isso aí foi um pulo, um salto fantástico da ciência. Tubal-Caim naquele tempo, ele mostrou para o mundo o deslumbre do que é um cientista. Ele conseguiu trabalhar o ferro e o bronze, tá? Então aquilo para aquela época foi um salto na ciência. Vamos olhar os dias de hoje. Jesus diz assim, olha para os dias do dilúvio, porque assim como aconteceu lá, vai acontecer antes da minha vinda também. Como é que está a ciência hoje? Nós nunca vimos tanta tecnologia como nós estamos vendo hoje. É algo assustador o que está acontecendo em termos de ciência hoje. Experiências com células troncos, a clonagem de animais, a clonagem humana. Você acha que algum cientista maluco por aí não já clonou um ser humano? A pergunta que se faz. Hoje você compra um celular de última geração, compra 8 da manhã, quando é 6 da tarde ele já saiu de linha, já tem um melhor do que ele. Então hoje nós olhamos e vemos um salto assustador da ciência. Aí Jesus diz assim como foi nos dias de Noé, que Tubal-Caim fez tudo aquilo, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja ainda o que diz Gênesis capítulo 5. Olha só o que diz o verso 5.
Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Olha o que diz o verso de número 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha se aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Verso 11. Aliás, verso 6. Verso 6. Então o Senhor arrependeu de se ter feito homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Verso 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, uma coisa que nos chama a atenção antes do dilúvio é a maldade do coração do homem, é a violência humana, a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem, de ter criado o homem. Meu irmão, minha irmã, você que acompanha os nossos dias, o que é que você vê? É perversidade no coração do homem, é a violência aumentando, é o homem com um sentimento totalmente egoísta. Às vezes eu abro o jornal e é difícil entender como é que no meio de tanta mortandade, desta pandemia, existem seres humanos de coração mau, que desviam verbas, que superfaturam equipamentos, que fazem coisas que a gente sente vontade de vomitar. A violência humana, o egoísmo humano tem crescido. Você olha e vê gente morrendo na fila de hospital e tendo dinheiro, né? Os políticos tendo dinheiro para investir, para fazer, mas alguns só pensam em si. E a maldade do coração humano, gente, pelo amor de Deus, tem se multiplicado. E Jesus diz assim: olhem para os dias de Noé. A violência lá era grande, a maldade era tão grande, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Aí a gente olha e vê a mesma coisa acontecendo, e entende que Jesus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Olha uma outra coisa interessante que existe lá. Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, né? Então é interessante que nesse período de tragédia, de violência, de avanço da ciência, antes de Deus mandar o dilúvio, tem um homem lá que é piedoso, por nome Enoque. É um homem que ele andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, e sobre hipótese alguma Deus iria deixar Enoque passar pelo dilúvio. O que é que Deus faz? Deus arrebata Enoque, né? E o que é que Enoque simboliza? Enoque simboliza a igreja do Senhor. Enoque simboliza eu e você, que adoramos ao Senhor, que glorificamos ao Senhor, que exaltamos o Senhor. Antes da semana de número 70, que é chamada da grande tribulação, Deus leva o seu povo, Deus arrebata o seu povo. É isso que Jesus está querendo dizer assim, aqui. Meu irmão, te mantém firme, te mantém fiel, porque o dilúvio não vai passar sobre a tua vida, a grande tribulação não vai passar sobre a tua vida, porque antes que a grande tribulação venha, Deus toma o povo dele. E nós vamos ver isso mais lá para frente, nas próximas aulas. Nós vamos entender o que é que o apóstolo Paulo fala sobre Tessalonicenses, quando ele diz: o espírito do anticristo já está aí, mas existe algo que o detém, para que ele seja manifesto no seu tempo. O que é isso que detém? Porque ele ainda não tomou posse. A aula está ficando gostosa, né? Eu estou aqui como professor, né, nessa parte me controlando para não dar um glória a Deus bem alto e falar em línguas estranhas, não é isso? Agora veja o que diz o verso 27.
Gênesis 5, 27. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Esse cara aqui é o Matusalém. Foi o cara que viveu mais na face da terra. Ele viveu quase 1000 anos, 969 anos, e depois ele morreu. E depois que ele morreu, o dilúvio veio. O que simboliza Matusalém? Matusalém simboliza a graça de Deus. A mensagem que eu e você pregamos, dizendo para o mundo: o Senhor vem buscar a sua igreja. Esse mundo vai passar por um período de grande tribulação. Converte, aceita Cristo. Você já imaginou Noé pregando, anunciando, e foram tantos anos que ele passou pregando, mas teve um dia que Matusalém morreu, 969, e depois da morte dele veio o dilúvio. Matusalém representa a graça de Deus, que hoje, como diz Tito, é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então hoje, basta você dizer assim: eu quero, Senhor, te receber na minha vida. Você faz parte dessa igreja que vai encontrar um dia o Senhor nos ares. Basta você se arrepender. Quando você se arrepende, é que você está aceitando a graça. Agora é tudo de graça, mas vai chegar um dia que, assim como Matusalém morreu, a graça vai acabar. Então, antes que essa graça acabe, aceite Jesus como seu Salvador. Tome posse do sangue do sacrifício do Cristo lá na cruz do Calvário. Então, nós findamos aí a questão dos sinais. E se você e eu, com certeza chegamos à mesma conclusão. Qual? O arrebatamento está às portas. Jesus está vindo. Entendeu? E nós temos que o quê? Nós temos que nos preparar. Eu estava ministrando aula no seminário, alguns anos atrás, e eu ministrava essa matéria. E um aluno me perguntou e disse assim: pastor, existem várias opiniões sobre a vinda de Cristo. Uns acreditam que vai ter arrebatamento, outros acreditam que não. Uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros acreditam que não. O que é que o senhor acha? Aí eu disse: olha, tanto que acredita no arrebatamento como não acredita, não tem problema. Todos esses dois grupos acreditam em uma coisa: Cristo vai voltar, né? Cristo vai voltar. Se vai arrebatar, se não vai, isso é questão ideológica e teológica. Uma coisa eu sei: Cristo vai voltar, e eu tenho que estar preparado para a vinda de Jesus. Eu tenho que estar preparado, com o meu coração preparado. Então, todos esses sinais estão mostrando algo. É como se Jesus está dizendo: vai ficar quem quer, né? Então, os sinais estão vindo aí. Agora, o maior de todos os sinais, o que eu acho o mais lindo quando se estuda a profecia. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 24, verso 32 e 33. Olha só o que Jesus diz para a gente encerrar. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Veja o verso 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Jesus olha e fala mais uma vez para os discípulos: olhem a parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira, né? Quando começarem a florar os seus ramos, vocês sabem o que? O verão está próximo. A figueira aqui representa Israel. Como eu falei para vocês, no final da semana de número 69, o que aconteceu? Parou no tempo, né? Deus parou de tratar com Israel para tratar com a humanidade. Mas não significa dizer que Deus esqueceu Israel. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa profecia de Mateus 24, 32 e 33
a parábola da figueira, Jesus diz assim: quando ela nascer, quando começar a brotar. Alguns estudiosos dizem que isso se cumpriu no dia 14 de maio de 1948, quando Israel foi decretada nação novamente, por um voto de um brasileiro, né? Israel foi decretada nação, ou seja, os judeus podem voltar para a sua terra e podem ter uma nação novamente. Já passam de 70 anos, Israel está lá, um grande exército, uma ciência fantástica, estão desenvolvendo aí a vacina para o coronavírus, Covid-19, né? Uma ciência fantástica, uma agricultura fantástica, ou seja, tudo lá é fantástico. 70 anos se passaram, e Jesus está dizendo: olhem para a figueira, quando ela começar a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando começar a surgir, está próximo a minha vinda. Na próxima aula, nós vamos falar vai haver segunda chance depois do arrebatamento da igreja, nós temos uma pergunta aqui. Eu não queria abrir para pergunta agora. Eu queria que você ficasse livre para enviar para o pastor Vidal, tá certo? E eu vou responder diretamente para você, porque se a gente for responder aqui, o nosso tempo ele é curto. Você sabe que nós estamos entre aspas numa sala de aula, né? Mas ele pergunta aqui assim: pastor, vai haver arrebatamento? Vai haver salvação, né? Depois do arrebatamento? Não é não? Uma vez que é o Espírito Santo que leva e tal, com certeza vai. Agora, só que vai ter que pagar um preço mais caro. Agora é de graça, tá? Durante a grande tribulação é com a própria vida, tá bom? É com a própria vida. Mas isso nós vamos explicar direitinho na próxima aula. Na próxima aula nós vamos tratar sobre o arrebatamento da igreja. Qual a diferença entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória? Por quê? Porque após o arrebatamento começa a grande tribulação, a última semana de Daniel. No final da última semana, Jesus volta de novo, mas em glória. O arrebatamento, qual vai ser a diferença? Na próxima aula nós vamos responder isso, e se der a gente já entra.